Oi, gente, bem-vindos à terceira aula da oitava semana. Bom, como eu disse lá na primeira aula, a aula de hoje a gente veria alelos com um pouco mais de calma. E no final dessa aula, a gente vai resolver um exercício ou dois da nossa lista de exercícios dessa semana, para que vocês possam fazer acompanhando junto comigo. Bom, então vamos começar a nossa aula. Alelos. Os genes alelos vão ser aqueles que vão ocupar o mesmo locus em cromossomos homólogos e vão estar envolvidos ali na determinação de um mesmo caráter. Então, os genes alelos eles vão poder ou não determinar o mesmo aspecto, né? Por exemplo, um gene alelo de olho azul, um gene alelo de olho castanho, eles vão determinar ali o mesmo caráter, mas eles são alelos diferentes. Um exemplo é uma pessoa que pode ter. Como eu já disse. Um exemplo é a pessoa que pode ter um gene que determina a cor dos olhos castanho e outro que determina a cor do olho azul. E nesse caso são genes alelos que atuam no mesmo caráter, mas não determinam a mesma condição. Eu acabei dando o mesmo exemplo que estava no nosso material teórico. Bom, os genes alelos eles vão ocorrer aos pares, e um deles vai vir da mãe e outro vem do pai. Vamos ver agora os conceitos envolvidos, né? Bom, eles vão se localizar no mesmo loco e atuar na determinação do mesmo caráter, mas eles não precisam ser necessariamente iguais, idênticos. Então, a gente vai classificar eles em homozigóticos e heterozigóticos. Genes alelos homozigóticos são o que determinam uma característica igual, por exemplo, o azão, azinho, azinho. E os genes alelos heterozigóticos, quando os alelos para uma determinada característica vão ser diferentes, por exemplo, azão, azinho. E aí a gente vai ter os alelos dominantes. Não. Então, com base nisso de homozigoto e heterozigoto, a gente vai surgir a classificação, que é em dominantes e recessivos. Os genes alelos dominantes, eles vão ter a presença de um único alelo dominante que já vai ser suficiente para manifestação de determinada característica que pode estar ocorrendo ali em homozigotos ou heterozigotos. No caso, homozigotos dominantes, né? Apenas. Os alelos dominantes vão ser representados por letras maiúsculas, né? Azão, ou azinho. Já os genes alelos recessivos vão ter ali a manifestação de uma determinada característica que só ocorre em homozigotos. Então, o alelo recessivo, eles vão estar representados por letras minúsculas, sempre por letras minúsculas, que é o azinho. E aí a gente vai ter os alelos múltiplos. Alelos múltiplos ou polialelia ocorrem quando os genes apresentam mais de duas formas alélicas. No caso desses alelos múltiplos, 3 ou mais alelos vão estar presentes ali para determinar o caráter da população. Os indivíduos que são diploides vão sempre apresentar 2 alelos de cada gene, um de origem do pai e outro de origem da mãe. Quando um locus no cromossomo vai ser ocupado por uma série de alelos múltiplos, vai aumentar a variabilidade genética da população. Então, isso acontece porque a quantidade de combinações que vai ser possíveis entre esses alelos vai passar a ser maior. Então, como esses alelos múltiplos vão surgir numa população? Os alelos múltiplos, eles vão ser resultados do processo de mutação que vai ocorrer nos genes. Então, no caso dos alelos múltiplos, né, a gente pode falar sobre a cor das pelagens dos coelhos. Então, para determinar a cor da pelagem do coelho, a gente vai observar a manifestação de 4 genes alelos, né? Como, por exemplo, o selvagem, chinchila, himalaia e albino. Então, os alelos eles vão ocorrer aos pares, né, em cada indivíduo, e há 10 tipos possíveis de genótipos em coelhos, enquanto é esse gene. Então, os 4 tipos de fenótipos são selvagem, chinchila, himalaia e albino, como eu já disse. Já os genótipos, para ser selvagem, pode ser cesão, cezinho, C e H, né, Himalaia. O cesão, cezinho, e o H de Himalaia, o cesão, cezinho, enfim, todos esses genótipos. Mas o albino só vai ter
uma chance de ter o genótipo de ser albino, né? Que é o Czinho, Czinho. O gene C vai ser dominante sobre todos os outros T's. Então, a gente percebe que o C, então, como eu já disse, que é o selvagem, vai ser dominante. Então, o Czão, Czinho H, o dominante vai ser dominante em relação ao Himalaia e ao albino. Bom, heranças de grupos sanguíneos na espécie humana. O exemplo de polialelia nos humanos vai se referir ao gene que determina os grupos sanguíneos ABO. No sistema ABO vai ter 3 genes que vão atuar na formação do tipo sanguíneo, que vai ser o fenótipo, e são eles os genes Isão, Azão, Isão, Bezão e Izinho. Então, aqui os genótipos são todos esses, né? Izinho, Azão, Izinho, Azão, ou Izinho, não, Isão, Azão, Isão, Azão, ou Isão, Azão, Izinho. Ou Isão, Bezão, Bezão, ou Isão, Bezão, Izinho. Isão, Azão, Isão, Bezinho, Izinho, Izinho, que aí vai determinar os fenótipos do grupo A, grupo B, grupo AB e grupo O. Então, esses são os alelos, né? A gente vai ter os alelos que a gente vai ver a definição, né? Que vão ocupar o mesmo locus em cromossomos homólogos, vão determinar ou não o mesmo aspecto, e eles ocorrem aos pares. E aí a gente vai ter os genes alelos homozigotos, que apresentam o mesmo gene alelo, por exemplo, azão, azão, azinho, azinho. Os genes alelos heterozigotos, que apresentam um gene alelo diferente do outro, né, azão e azinho. E aí a gente vai ter os genes alelos dominantes, que quando um gene alelo, né, ele vai ser dominante, ele já é suficiente para determinar a característica que vai ocorrer no homozigoto, né, ou no heterozigoto. E aí o gene alelo recessivo vai ser a manifestação de uma determinada característica que vai ocorrer só em homozigotos recessivos, né, que é o azinho. E aí a gente vai ter os alelos múltiplos que vão ocorrer quando os genes vão apresentar mais de 2 formas alélicas. Então, no caso desses alelos múltiplos, 3 ou mais alelos vão estar presentes na determinação desse caráter da população, né? Então, a gente tem que lembrar também que os indivíduos diploides vão sempre apresentar 2 alelos de cada gene, um do pai e um da mãe. E quando um locus no cromossomo pode ser ocupado por uma série de alelos múltiplos, vai aumentar a variabilidade genética da população, porque a quantidade de combinações que vai ser possível vai passar a aumentar, né? Vai ser maior. Então, um caso de alelo múltiplo que a gente pode mencionar é a cor da pelagem dos coelhos, que vai determinar, e a gente pode usar a genética, né? Observar a manifestação genética desses 4 alelos. Então, a gente percebe que nessa tabela aqui, observando essa tabela, que vão existir 10 tipos possíveis de genótipos de coelho, mas só 4 fenótipos, né? E herança de grupos sanguíneos na espécie humana também é um exemplo de polialelia, né, de alelos múltiplos, que vai ser referente ao gene que vai determinar os grupos sanguíneos no sistema ABO. Então, aqui nessa tabela a gente pode perceber todas as variações do genótipo para esses fenótipos. Bom, gente, vamos lá então resolver esse exercício. Peraí, vou até pegar a corzinha vermelha aqui para a gente fazer as nossas grifadinhas. Bom, então vamos ler a questão. Em um grupo de roedores, a presença de um gene dominante A, então o gene dominante é o A, vai determinar indivíduos com pelagem da cor amarela. Então, o A vai ser dominante e vai determinar a cor amarela. Vamos colocar o A como. Vamos escrever só. Ih, não quer ir. Aí foi. Deixa eu só dar uma voltada aqui. Amarela, cor amarela. Escrever assim, ó. Amarela. Ih, gente, não vai ficar muito bom não, mas assim tá bom, dá pra entender, né? Eu tô escrevendo pelo mouse, então fica meio complicado. Só que quando nasce um indivíduo homozigoto, é letal. Então, o indivíduo nem vai chegar a nascer. Então, quando tem um indivíduo que é azão, ele vai morrer. Então, vamos escrever aqui, ó. Ui, vou colocar menor, né? Aqui, ó. Azão.
morre. Então, não tem a possibilidade de nascer nenhum roedor que seja homozigoto dominante, porque morre no útero. Já o alelo recessivo azinho não vai ser letal e vai determinar a presença de pelos pretos. Então, azão amarelo, azinho. Deixa eu ver se eu consigo escrever o azinho aqui bonitinho. Porque, olha, escrever assim no mouse é difícil. Aqui, ó. Azinho. O azinho que não tá tão bem azinho assim, não. Enfim, gente, eu acho que é só grifar aqui já dá para entender, né? Porque para escrever vai ficar meio. Não vai ficar bom de entender o que está escrito. Bom, com base nessa informação, né, a gente vai analisar esse heredograma. Então, aqui, ó, o quadrado é o animal macho com pelagem amarela, o círculo sem pintar, animal fêmea com pelagem amarela, quadradinho preto, animal macho com pelagem preta, círculozinho preto, animal fêmea com pelagem preta. Agora vamos ler a pergunta. Qual a probabilidade de, na ninhada do casal de roedores, que está representado na figura pelos números 7 e 8, esse casal aqui, ó, esse casal aqui. Qual a probabilidade de nascer uma fêmea de pelagem amarela? Que é essa daqui, essa número 11 aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Na questão, está dizendo que se nasce o indivíduo A, ele morre no útero. Então, o filhote não nasce. E todos da ninhada que tem... Então, tipo assim, se não nasce nenhum azão, todos da ninhada que tem pelagem amarela vão ser heterozigoto, ou seja, azinho. Então, todos esses que têm pelagem amarela são azinho. Porque o amarelo é dominante, mas se nasce azão, o indivíduo morre. Então, deu para entender? Então, a relação entre esse casal 7-8 é de azinho. Então, vamos ver qual a probabilidade do nascimento de cada filhote. Eu vou tentar pegar uma cor para cada um. Ó, esse azão vai juntar com esse azão. Esse azão vai juntar com esse azinho. Cadê? Vamos pegar outra cor. Aqui. Esse azinho vai... Ih, peguei a mesma cor. Eu vou tentar pegar cor de cor diferente para ficar bem visível para vocês o que cada combinação de anela vai gerar. Esse azinho vai juntar com esse azão. E para finalizar, deixa só a corzinha aí aqui. Para finalizar, esse azinho vai juntar com esse azinho. Então, a probabilidade dos filhos serão azão, azinho e azinho. Mas ele quer a pelagem amarela. Então, daqui a gente vai já descartar 2, né? Quer dizer, não nasce nenhum azão, porque ele morre no útero. Então, a gente já vai reduzir a probabilidade de nascer amarelo para 2, né? Que são 2 azinho, para 3 chances de nascer. Porque a gente excluiu. Porque a gente excluiu o azão porque ele não nasce. Então, aqui, ó, corresponde a 2/3 de chance de nascer. A probabilidade de nascer macho ou fêmea corresponde a meio. Então, a conta que a gente tem que fazer é essa daqui, ó. 2/3 vezes 1/2, que vai dar 2/6. Mas daí a gente tem que fazer, tem que reduzir. Como que a gente reduz? A gente vai ter que usar o que a gente aprendeu em matemática. A gente vai pegar esse 2/6 e dividir o de cima e o de baixo por 2, que é o valor que dá para dividir esses dois. Aí vocês resolvem lá com o professor de matemática.
Enfim, aí vai ficar 1 sobre 3. Então, a resposta vai ser a letra B. 1 sobre 3, ou seja, 33% de chance de nascer uma fêmea com pelagem amarela. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, é só entrar em contato comigo pelo e-mail que eu tento explicar de novo de uma outra forma. E é isso, galera. Então, essa foi a resolução desse exercício, está lá na lista de atividades. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima aula.